Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Jó, capítulos 33 ao 36. E continua então o discurso de Eliú, esse o amigo de Jó, o quarto, o mais novo, né? Deixou para falar no final do livro, né? Depois que todos os mais sábios, porque eram os mais velhos, né? Ancião de dias, então ele esperando por respeito, agora ele fala com Jó e argumenta. O argumento de todos cessou, dos amigos e de Jó, mas ele tem a necessidade de falar aquilo que está na alma dele e que o Espírito o impele a falar então a Jó. E ele começa dizendo, olha Jó, no verso número 8, eu escutei o tempo todo, Jó, você dizer, estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho pecado. O tempo inteiro, Jó, de todo o teu discurso e que você tem falado, o tempo todo que a gente está ouvindo você tem dito isso. Está ali no verso número 9. Ó, você é limpo, você não tem pecado ou transgressão nenhuma, você é puro e não tem pecado algum. E Deus, inclusive, de alguma forma, é teu inimigo. Isso está escrito lá no verso número 9 e verso número 10. Olha que coisa interessante, esse próprio rapaz, amigo de Jó, cita suas palavras. E aí então ele vai dizer assim, ó, Jó, mas eu quero te explicar uma coisa aqui. Você não está entendendo os caminhos de Deus. Você está deixando de compreender certas coisas e eu já compreendi e queria repartir isso com você. Primeira coisa, Deus é maior do que os homens, diz o verso número 12. Ainda que você ache que de alguma forma isso te sobreveio, e é terrível mesmo, e como você sabe que Deus é todo poderoso, isso te sobreveio, talvez você pense que de alguma forma Deus está irado com você, ou está irritado com você de alguma forma, e vê Deus como seu inimigo, mas sabe de uma coisa, Deus é Deus e homens são homens, Deus é muito maior do que homens. Então Deus nunca vai ser inimigo de homens, são os homens que são inimigos de si mesmos. Deus é soberano, então Eliú começa a dizer isso, olha, Deus é maior do que o homem, diz o verso número 12. Deus nunca vai ser inimigo de pessoas, Deus nunca vai ser inimigo de homens, é isso que ele está explicando, porque não há luta, não há confronto, não há disputa, não há guerra, não há conflito entre Deus e os homens. Por quê? Porque Deus é Deus, o resto não é nada. E aí Eliú vai dizer no verso número 14, pois Deus... Olha que interessante, Jó, você está esquecendo de uma coisa. Lembre-se, verso 14. Deus fala de um modo e se o homem não lhe entende, fala de outro. Olha que coisa mais linda ler isso na Bíblia. Esse amigo, mesmo sendo mais jovem, olha a sabedoria dele para conversar com o Jó. Ele está dizendo, Jó, não tem nada de inimizade, Deus não está castigando você, não tem nada concernente a isso. E nem necessariamente é uma questão de pecado teu, isso que te sobreveio. Não é questão disso, mas sabe de uma coisa, de alguma forma Deus está usando o sofrimento para falar com você. Por quê? Porque Deus fala de um modo, e se o homem não entende, ele fala de outro. E aí então Eliú vai falar de 3 modos que Deus fala com as pessoas. Olha que coisa mais interessante, como que você gostaria que Deus falasse com você? Saiba que ali o verso número 15, o próprio Eliú vai dizer para Deus, para Jó, olha Jó, Deus fala através de sonho. Olha Jó, Deus fala com o homem através de visão. Essas são 2 coisas poderosas que Deus usa para falar com o ser humano, com o homem. Sonhos, visões. Mas nem sempre o homem entende quando Deus está falando através de sonhos. Por isso que ele procura uma outra forma de falar, e ele usa visões. Mas nem sempre também o homem entende o que Deus está falando através de sonhos e inclusive de visões. Por isso que Deus usa uma terceira coisa para falar com o homem. Olha que coisa mais linda. E ele vai dizer, Deus, além de usar sonhos, visões, usa também o sofrimento para falar com as pessoas, com os homens. É isso que está ali no verso número 19. Também é castigado na sua cama com dores e constante agonia nos ossos. Deus também usa a angústia, Deus também usa o sofrimento para falar com os homens. Por que Deus faz isso, pastor? Talvez você me pergunte. Porque Deus quer se revelar aos homens. Deus quer falar com os homens, mas há formas de Deus falar que o homem não entende. Então ele entende de uma forma, fala de uma maneira, o homem não entende, ele fala de outra, o homem não entende, ele fala de outra. Ele fala de diversas formas até que o homem então entenda. Entenda aquilo que ele quer dizer e pode ser visões, pode ser sonhos, pode ser inclusive o sofrimento. Então Eliú está explicando aqui que não é uma consequência de um pecado de Jó. Não é alguma coisa que precisa ser arrependido. Não, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Na verdade, Deus está permitindo o sofrimento na sua vida porque é uma forma de Deus falar com você.
E duas coisas Deus usa o sofrimento para falar conosco. É o que ele está dizendo aqui no verso 19. E ele explica, inclusive, no verso 17 e 18. Para afastar o homem do seu desígnio e dele tirar a soberba. Então, por que Deus fala através de visões, através de sonhos, mas também através do sofrimento? Porque ele quer, de alguma forma, fazer com que o homem evite os pecados. É isso que ele diz ali no verso número 19. Por que Deus usa o sofrimento? Para afastar o homem do seu desígnio e lhe tirar a soberba, o orgulho. Então o sofrimento é uma das formas de Deus falar com o homem para evitar com que ele caia nos erros, nos pecados, para que ele vá e entre em mau caminho. Olha que coisa mais linda, e é isso que Eliú está então com sabedoria repartindo com Jó, que os outros amigos não fizeram, porque os outros acharam que tudo era pecado e alguma coisa estava escondido e que Jó precisava se arrepender. Uma outra coisa muito poderosa que ele vai comentar aqui nesses capítulos é a outra forma que Deus também fala através de visões, sonhos e sofrimento para ministrar aos seus filhos e também ao homem, não apenas para que eles evitem o pecado, mas também para aperfeiçoar os filhos de Deus. E aquilo que está no capítulo número 36, verso número 15. Livra ao aflito, olha que interessante, livra ao aflito, aquele que está sofrendo. Livra ao aflito por meio da sua aflição e abre-lhe os ouvidos pela opressão. Olha o que o texto está dizendo, que Deus esclarece, ilumina, que Deus aperfeiçoa uma pessoa pelo sofrimento. Abre os olhos, amadurece. Assim também ele quer te levar do meio da angústia para um lugar amplo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. O que Eliú está dizendo para Jó? Jó, também Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar seus filhos. Deus também usa o sofrimento para que os seus filhos tenham uma visão muito mais ampliada, sejam muito mais maduros, muito mais perfeitos diante de Deus. Com uma fé muito mais robusta e muito mais aperfeiçoada, muito mais puros e santos na presença de Deus, o sofrimento traz isso aos filhos de Deus. E Jó não havia percebido isso. Olha que coisa mais poderosa esse jovem falar inspirado pelo Espírito Santo. E essas são as duas razões significativas que entram no coração de Jó. E ele aceita aquilo. Não é realmente uma consequência de pecado, é talvez Deus está usando uma outra maneira para falar comigo, e usa o sofrimento também é uma das formas para me livrar do mal, né? Não me deixar pecar e também me aperfeiçoar, tirar o melhor de mim, mesmo com todo esse sofrimento. Outras coisas que esse jovem sábio vai dizer, Eliú, ele vai falar então que de alguma forma Jó é injusto quando você de alguma forma raciocina que é injusto o que está te acontecendo. Não está certo. Não está certo você atribuir tudo isso injustiça. Porque sabe de uma coisa, diz o capítulo número 34, Deus não é injusto. Tá bom? Por que Deus não é injusto? Diz o verso número 10. Porque senão ele não seria Deus. Olha o que diz ali. Longe de Deus esteja a praticar o mal, a maldade e o Todo-Poderoso o fazer o mal. Então não tem, Jó, como você achar que isso é uma injustiça da parte de Deus, porque senão Deus não seria Deus. Porque a maldade não faz parte de Deus. Por quê? Porque Jó disse ali no verso número 5, sou justo e Deus tirou de mim a justiça. Como se a situação que ele tivesse fosse injusta, indevida. E aí você pode raciocinar, né? Puxa, se isso aqui é injusto que me sobreveio, então Deus é injusto. E então Eliú está explicando, não, Deus não é injusto, porque senão ele não seria Deus. Verso número 10. Outra coisa importante, verso número 17, Deus não é injusto, porque senão, entenda uma coisa, não haveria nunca um governo, uma autoridade justa na terra. Aquilo que diz o verso 17. Por acaso governará quem odeia o direito? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? O que Eliú está dizendo? Se Deus fosse injusto, nunca teria um governo justo na terra, seja por prefeitura, seja por governador ou por presidente em qualquer lugar do mundo. Mas só há governos justos de países, cidades ou estados, porque há um Deus justo. E a outra coisa importante, porque que Deus não é injusto, ele vai falar lá no verso número 21 e 22, porque os seus olhos, né, os olhos de Deus, estão atentos aos atos de cada um e ele vê todas as suas ações. Ou seja, Deus seria injusto se ele realmente não pudesse ver.
mas ele não é injusto, ele é Deus. Por quê? Porque ele vê todas as coisas e ele vai retribuir aos homens conforme as suas obras. Então é isso que ele vai argumentando com Jó e isso vai entrando de alguma forma no coração dele, machucado pelos sofrimentos. No capítulo número 35, então ele vai falar sobre esse Deus inatingível, né? Esse Deus maior do que a gente, ele até faz um paralelo. Capítulo 35, verso 5, atenta para os céus e vê, contempla o firmamento, quem é mais alto do que tu? Então o que ele está dizendo? Ó, Jó, Deus é muito maior do que nós, ele é Deus, nós somos homens. Quer ver? Olha como o céu é muito maior do que a gente. Olha como o céu está elevado, está nas alturas, muito mais do que nós estamos. Então saiba que Deus é assim também, muito maior do que a gente pode imaginar, pensar, compreender. E aí ele diz assim, olha, Jó, no verso 6 e 7, se você pecar, se você fazer alguma maldade, por acaso você vai atingir Deus com isso? Você acha que com a tua transgressão, iniquidade ou maldade ou pecado, você vai arranhar Deus ou atingir Ele? Vai nada. Ou você acha que com a tua justiça ou a tua pureza, uma vida piedosa, você vai fazer alguma coisa para Deus? Vai nada. Não importa se com os teus pecados ou com a tua justiça, você não vai fazer nada para Deus, porque Ele é Deus e sabe de uma coisa, a tua justiça concernente e os teus pecados não atinge a Deus, ou se for atingir, atinge é homem. Atinge a tua família, teus vizinhos, pessoas, seres humanos como você. Ele está explicando sobre a grandeza de Deus, não importa o que a gente faça, coisas boas ou ruins, sabe de uma coisa, não tem como a gente atingir Deus. E sabe que as coisas boas e ruins que a gente faz, atinge sim pessoas, homens. Esse é o discurso desse amigo jovem. E ele então no capítulo número 35 termina dizendo, verso número 14, olha Jó, eu quero te pedir uma coisa, muito mais quando dizes que não o vês. Porque Jó está dizendo assim, puxa, eu não vejo Deus, eu não vejo Ele agindo, Ele não me responde, eu choro, eu clamo, eu pergunto, mas Ele não fala nada. E aí então no final do verso 14 do capítulo 35 ele vai dizer, a causa está diante dele, por isso espera nele. O que Eliú está dizendo no final desse capítulo 35? Jó, muitas vezes você espera que Deus haja, te responda, te explique o que está acontecendo. E há um silêncio, e esse silêncio, eu concordo, é terrível. Você sabe que Deus vê, mas não está agindo. Saiba de uma coisa, Jó, a tua causa está diante de Deus. Não pense que Deus não está vendo, não pense que Ele é ignorante em relação a isso, ou que Ele é seu inimigo, ou que Ele pratica injustiça. Não! O que está acontecendo com você está diante dos olhos de Deus. Olha que coisa mais poderosa. E então esse amigo de Jó termina dizendo, por isso espera nele. O que Eliú está dizendo? Eliú, Jó, confia em Deus. Deus está vendo o que está acontecendo com você. Confia em Deus e tenha paciência. E é isso que eu quero terminar esse vídeo dizendo para você. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está pensando tudo isso, se é injusto, que se não é devido, você está passando por isso, porque você foi por toda a sua vida uma pessoa boa como Jó. Saiba de uma coisa, não atribua essa injustiça que você está achando da tua situação a Deus, porque Deus não é injusto, muito menos teu inimigo. Sabe de uma coisa, Deus está de olho em você, está de olho na sua causa, sabe o que está acontecendo. Então somente eu quero te pedir, confie em Deus e seja paciente nele. Espera nele, ele vai se revelar a você. E lá na frente você vai entender tudo que lhe sobreveio. Deus te abençoe.